Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Ah, Pai, nós te rendemos graças. Pai, como é bom louvar o teu nome. Como é bom, Pai, estar aqui com os nossos irmãos no culto dessa manhã, te louvando, declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu nome, Pai. Nós te rendemos graças, nós te entregamos as nossas vidas. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, equipe de música, que louvor abençoado. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimente seu irmão, dê um abraço aí, irmão que está do seu lado. Que alegria, irmãos, estar com vocês hoje no culto dessa manhã. Amém, amém, amém. Irmãos, hoje é o nosso primeiro culto de missões. Você se alegra com isso? Glória a Deus, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Eu sei que vocês, durante esse último mês, desde que nós anunciamos que ia ter o culto de missões, vocês nos apoiaram em oração. Eu sei que os irmãos oraram, que os irmãos criaram expectativas junto comigo. E hoje nós daremos início a esse projeto que o Senhor colocou no coração do nosso pastor. E nós iniciamos agora, aqui em 2026, no terceiro domingo do mês, um mês sim, um mês não, culto de missões. E hoje nós iremos estudar um pouco mais, meditar um pouco mais sobre o que é missões, o que é o evangelho, o que é evangelizar, para que a gente já possa começar os nossos cultos de missões com essa visão bem clara na nossa mente sobre o que é isso. E antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês me respondessem. Não é um apelo, não, mas a gente vai fazer no fim da palavra. E eu quero que você já vai deixando o Espírito Santo e falando ao seu coração. Esteja atento ao que o Espírito Santo vai falar com você durante o culto. Você conhece Jesus? Conhece? Às vezes a gente tem uma expressão lá em Minas que é tipo assim, às vezes alguém vem te perguntar: você conhece fulano? Você fala: eu não conheço não, mas eu sei quem é. Às vezes você pode não conhecer Jesus, às vezes você ficou meio tímido, fala: conhecer? Eu não conheço, mas você sabe quem é? Você já ouviu falar de Jesus? Alguma vez? Sim? Bom. E você ouviu falar de Jesus através de uma pessoa, eu tenho certeza disso. Mesmo que tenha sido, eu ouvi uma pregação no YouTube, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi na rádio, através de uma pregação, ou foi o meu vizinho, ou eu cresci em um lar cristão e desde que eu me entendo por gente, a minha mãe e o meu pai falam sobre. Mas foi através de uma pessoa. Nós fomos chamados para falar do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. O contexto desse versículo que a gente vai ler é que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Glória a Deus, você se alegra com isso? Vou te dar mais uma oportunidade. Jesus morreu e ele ressuscitou. Aleluia! Então Jesus, ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele foi ter com os discípulos. Então esse versículo que nós vamos ler aqui, de Mateus 28, 18, é Jesus falando com os discípulos logo depois dele ter ressuscitado. E o que ele fala? Todos vocês encontraram e a gente tem aqui também. A gente vai ler esse na versão Almeida, tá bom? Eu vou ler aqui na minha Bíblia na versão Almeida.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus, ele começa falando: olha, eu morri, mas eu ressuscitei, e toda autoridade me foi dada, eu venci. E depois disso, ele dá uma instrução muito clara. Eu não sei qual versão você está lendo, mas aqui está muito clara. E eu li em várias e todas estão muito claras. Não é um pedido, não é um talvez, é uma instrução clara. Ide, vai, vão, ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Antes de Jesus falar ide, ele falou algo sobre ele. Ele falou: eu venci. Toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, vão, porque eu já venci por vocês. Nós não podíamos fazer o que Jesus fez, irmãos. E ele pagou esse preço. Ele nos conectou novamente. A gente não podia fazer isso. Ele fez. E aqui ele falou: olha, o que precisava de eu fazer, o que cabia a mim, eu fiz. E toda a autoridade me foi dada. Então agora eu falo para vocês: ide e levai essa palavra. O que Jesus precisava fazer, ele fez. E agora ele deixa bem claro o que ele deseja que nós façamos. Eu peguei um trecho do livro do Rema. O Rema é um centro de treinamento bíblico. E lá tem uma matéria sobre evangelismo. E eu peguei um trecho que eu queria compartilhar com vocês. E o tema dessa palavra é chamados para ir, enviar e sustentar. E no trecho do livro do Rema fala: Jesus deu instruções aos discípulos para que continuassem a obra de evangelização do mundo que ele havia começado. Irmãos, Jesus começou algo. Jesus, ele trouxe o evangelho. Evangelho do grego, eu não sei falar muito bem grego, mas eu vou tentar. É euangelion. No grego é assim, e significa boa notícia. Então Jesus, ele trouxe essa boa notícia, ele começou essa obra. E ele deu instruções aos discípulos para que continuassem. Olha que responsa. Mas também, olha como Jesus acredita em você. Ano passado, eu cheguei na igreja no fim de 2024 e eu comecei servindo um chamado do pastor e do Espírito Santo na equipe de mídia. E foi bem no iniciozinho, assim, sabe? A gente ainda não tinha escala, a gente estava bem no início. E no fim do ano, eu recebi o convite para estar à frente da Secretaria de Missões. E então eu e o pastor começamos a orar para que o Senhor levantasse outra liderança da mídia. Porque eu já participo do louvor e a gente sabe como que o louvor também demanda. E nós começamos a orar. E o Senhor levantou a Raquel. Glória a Deus. E eu passei o bastão. E ela está indo super bem. E eu confiei nela. E eu tenho certeza que está maravilhosamente bem. Então, irmãos, o Senhor Jesus fez a mesma coisa. Ele começou. E ele passou para a gente. Então, pensem com carinho nisso. Você foi chamado para dar continuidade a algo que o próprio Senhor Jesus começou. Ele confiou a você. Não abra mão disso. Não esteja desapercebido de algo que Jesus começou e ele confiou a você para dar continuidade agora.
no tempo agora que você está vivo. Essa é a sua missão agora. E o trecho do livro do Rema continua falando assim. E desde então, o evangelismo, e eu falei para vocês que evangelho significa boas novas, e evangelismo significa, deixa eu pegar aqui, eu agelizo, do grego, no meu mineirês ficou assim, indica anunciar as boas novas através de um sistema. Então, você vai ter técnicas, você vai estudar a palavra. Então, evangelismo é isso, levar as boas novas. Então, desde então, o evangelismo tem sido realizado por homens e mulheres de Deus que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Amém, eu também. E como eu estou feliz de estar aqui falando de Jesus para vocês. E desde então, o evangelismo tem sido realizado por homens e mulheres de Deus que amam ao Senhor e querem proclamar a redenção conquistada por Ele. Jesus conquistou algo que mudou para sempre a nossa vida. E nós que amamos ao Senhor, desde então, temos anunciado, temos proclamado a redenção conquistada por Ele. A vocação da igreja é uma vocação missionária. A igreja tem essa vocação. Está na nossa raiz, está na instrução simples e clara que Jesus deixou para a gente. E nós vamos abrir agora em 2 Coríntios 5. Abram aí comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Na versão Almeida também. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glória a Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, essa palavra, ela transforma vidas. Ela transforma a nossa realidade. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, irmãos. Como que nós podemos ouvir, conhecer essa verdade e não querer falar para ela, para todo mundo que a gente conhece? Essa palavra mudou a minha vida. E eu quero que vidas sejam transformadas, irmãos. Aqui o Senhor fala que nós somos embaixadores. E eu pesquisei muito, e eu fui lá no grego de novo. Não, desculpa, essa hora eu não fui no grego, não. Eu fui no grego depois. Eu vou trazer embaixadores no português mesmo. Embaixadores significa o quê? O que é ser um embaixador? É a categoria mais alta de um representante diplomático de uma nação em outra nação. Então, representante de mais alta categoria que outra nação pode ter em uma nação é o embaixador. E aqui o Senhor fala que nós somos embaixadores dele. Então, nós somos embaixadores, nós somos representantes oficiais do reino dos céus aqui nessa terra.
E aqui ele falou, não foi para um ou para outro, ou só aqui no tempo da Bíblia, não. É para todos nós. Entende que essa palavra é para você e para mim hoje? Então nós somos embaixadores. Nós representamos oficialmente o reino de Deus. O embaixador, ele vem, ele representa aquela cultura e nós representamos Cristo. E logo representando Cristo, nós falamos sobre Ele. Nós somos a referência do que é o reino dos céus, do que é o Senhor, do que Jesus fez aqui nessa terra. E os missionários? Nosso culto é de missões e eu quero falar especificamente sobre isso. Mas eu trouxe um versículo de Atos 1:8. Aqui em Atos, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Não, foi quem, pastor? Foi Lucas, desculpa. Desculpa, irmãos. Por isso que eu confirmei, né? Mas Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Em todo lugar. Nós somos chamados para o ID. E o ID, ele está aqui, olha, a gente fala para a nossa família, a gente fala para o nosso colega de trabalho, a gente fala para o nosso vizinho, a gente evangeliza nas ruas, nos bairros. Mas, irmãos, tem lugares que às vezes eu não vou alcançar. Às vezes você não vai. Mas o Senhor chamou para levarmos a palavra dele. O Senhor falou aqui em Jerusalém, em toda a Judeia, que era onde eles estavam ali, mas até os confins da terra. Os confins da terra é muito longe. E alguns irmãos têm esse chamado missionário. Esse chamado para ir para outras culturas e para outras nações, levar essa palavra. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo de missionário. Ele foi o responsável por levar a palavra, as boas novas do evangelho, aos gentios. Tem algum judeu aqui? Não? Também não. Então, nós somos gentios. Então, nós conhecemos a palavra do Senhor fruto de um missionário. Assim como o verbo da vida também, é onde a gente está hoje. Nós somos fruto de um casal missionário. O Bud e a Mama Jane, eles eram norte-americanos, eles moravam nos Estados Unidos e o Senhor, o Espírito Santo, falou com ele: vá ao Brasil e leve a minha palavra para libertar aquele povo. E eles largaram tudo que eles tinham. Eles largaram o conforto, o clima, o trabalho, os amigos, e eles vieram para o Brasil. Teve a barreira da língua, teve a barreira do clima, com certeza tiveram barreiras financeiras, mas eles vieram. E o missionário, hoje eu vou apresentar para vocês uma missionária que a igreja vai acolher nesse primeiro semestre. E ela me falou isso, ela falou: Aline, um missionário, ele tem uma visão clara do Senhor para ele sair da onde ele está e ir para um outro lugar que o Senhor o chamou. Então isso diferencia um missionário. Todos nós somos chamados para o ID. Mas o missionário, ele tem uma visão clara para ele largar tudo. O missionário, ele tem um coração mais desprendido, assim. Tem gente que nasceu numa cidade e fala: eu nunca vou mudar daqui. E tudo bem. Mas tem gente que não tem esse apego, assim, ao lugar que está. E alguns o Senhor chamou especificamente para ir para outras nações, para outras culturas, levar a palavra do Senhor. E tudo isso para cumprir o que Ele nos chamou aqui. Leve a minha palavra em Jerusalém e na Judeia. Leve a minha palavra no seu trabalho,
na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, mas também até os confins da terra. Porque a vontade do Senhor é que todos conheçam as boas novas. Irmãos, se você acha que, não, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus, você está enganado. Tem pessoas hoje que ainda não conhecem essa palavra que transforma a minha vida. Quantos de vocês se emocionaram aqui comigo quando a gente leu a palavra do Senhor? É porque o Espírito Santo, ele está em nós. E sabe, não tem como a gente ficar apático ao ouvir essa palavra. E tem pessoas que ainda não vivenciaram isso. Tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E cabe a nós levarmos essa palavra, porque o que Jesus precisava de fazer, ele já fez. E agora nós temos um chamado. E eu fico muito feliz com a igreja que nós estamos hoje localmente, o coração do nosso pastor, porque, gente, a gente está começando, nós somos uma igreja nova, né? Agora a gente foi sendo gerada e agora que a gente é uma igreja, agora que a gente teve o nosso CNPJ, agora que a gente está assim, realmente, a igreja, Verbo da Vida de São José dos Pinhais, glória a Deus. E logo no início a gente já está começando com as missões, como isso é importante. Tem lugares que nós não conseguimos alcançar assim, com o nosso pé. Às vezes nós não vamos atravessar oceanos. Mas a nossa oração missionária, a nossa oferta missionária vai, porque nós iremos enviar missionários. E aqui a gente entra num outro ponto da palavra. Porque nós falamos sobre ir. Então, nós fomos chamados para ir. Todos nós, eu espero que tenhamos entendido que nós temos esse chamado para ir. Mas nós também fomos chamados para enviar. E sobre enviar, nós vamos ler Romanos 15. Aí eu vou ler na versão dos dias de hoje, que vai ficar mais claro aqui, sabe? Para a gente poder entender. Então, é Romanos 15. Romanos 15, a gente vai ler a partir do versículo 17. E aqui é o apóstolo Paulo que está falando, viu, irmãos? Então, Romanos 15, 17. Eu vou ler na versão dos dias de hoje. Oh, glória! Deixa assim. Portanto, deixa eu ver se eu estou lendo certo. Tá certo. Portanto, então aqui Paulo está falando para os romanos, só para você entender o contexto. Está mandando uma carta para eles. Portanto, por estar unido com Cristo, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar a não-judeus, os gentios, a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Então aqui Paulo está falando um pouco sobre o trabalho missionário que ele estava fazendo. E ele explica, ele falou isso para falar, por essa razão, se eu começasse daqui você não ia entender a razão. Então, porque ele estava fazendo as viagens, tinha viajado demais, ele explica, por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões,
E como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali. Gente, que missionário. Glória a Deus pela vida dele. E esse versículo 24, eu quero ler só ele na versão Almeida, porque aqui falou uma palavra, só o versículo 24 na versão Almeida. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado. Então, seja por vós encaminhado. O que isso quer dizer? No grego, essa expressão, seja por vós encaminhado, é propempo. Pro significa antes e à frente. E pempo significa enviar. O que isso significa? Não é só um beijo, tchau, irmão. É o que o pastor falou um pouco na palavra do último domingo. Não é, quando o irmão precisa, você fala, Deus te ajude. Não é isso. Falar, que eu seja encaminhado assim, não. Isso significa, Paulo aqui está falando, eu gostaria que vocês me acompanhassem, eu gostaria que vocês me propempo. Significa acompanhar alguém em uma jornada, providenciando tudo que for necessário. Eu gostaria que vocês me enviassem. Ele está falando isso aqui. Então, nós somos chamados para ir, mas nós também fomos chamados para enviar. Nós somos chamados para propempo, acompanhar alguém em uma jornada, providenciando tudo que for necessário. E tudo, irmãos, é tudo. Aqui ele está falando, vocês podem me ajudar nas minhas necessidades físicas para essa viagem missionária? Alimento, hospedagem. Inclui também necessidades financeiras. Na época, eu acho que um cavalo ou uma passagem de navio, mas hoje um visto, irmãos, um passaporte. Como que os irmãos vão chegar lá em outro país se ele não tem o visto, se ele não tem uma passagem? São vários documentos. E apoiar também na missão, orando, dando apoio espiritual. Nós acabamos o culto, a gente vai para a nossa casa, a gente volta para os nossos afazeres, é o nosso bairro, a gente conhece tudo. O missionário não, irmãos. Ele está numa cultura nova. Às vezes a língua é uma barreira, às vezes ele não domina a língua. Ele chegou ali, não tem amizades igual a gente assim, sabe? Está fazendo, está construindo. Então dá esse apoio espiritual. Porque o missionário muitas vezes ele pode se sentir sozinho onde ele está. E esse apoio espiritual da igreja é muito importante. E nós estamos começando o nosso culto de missões. E eu quero que vocês entendam que nós teremos um papel de apoiar os missionários. Nós iremos apresentar para os irmãos os missionários que o Senhor vai colocar no coração do nosso pastor, vai dar direção para ele. Nós iremos apresentar a eles aqui todo o culto de missões. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre eles, aonde eles estão, qual a realidade deles, o trabalho que eles têm feito. E nós fomos chamados para ir, mas nós também fomos chamados para enviar. Nós somos chamados para suprir, para ajudar esses irmãos nas suas necessidades. Assim como o Paulo está falando aqui. Vocês podem me enviar, mas é propempo. É essa expressão que ele usa, que é acompanhar alguém em tudo que eles precisam. Então, irmãos, nós também fomos chamados para isso. Em Atos também, Atos 13... A gente tinha lido Atos antes, e eu vou voltar em Atos de novo. Atos 13:1, aqui é a primeira viagem missionária. Na minha Bíblia tem até esse título, Barnabé e Saulo. A primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária que nós temos o relato aqui na palavra. Fala que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, eles estavam ali servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo os direcionou ao quê? A separar Barnabé e Saulo para a obra que ele, o Senhor, os tem chamado. Então aqui o Senhor orienta sobre a primeira viagem missionária. A igreja está ali servindo, irmãos. A gente lê a Bíblia em um versículozinho assim, mas é que se passa tempo. Não é que na primeira vez que eles orou, jejuou, o Espírito Santo falou. Não, entenda isso assim. A igreja estava ali em comunhão, orando ao Senhor, sabe? Sensível à voz do Espírito Santo, jejuando, e o Senhor deu uma orientação. O Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo para uma obra que o Senhor tinha chamado. E aqui no versículo 3, fala qual foi o posicionamento da igreja depois que o Senhor direcionou que fossem enviados os dois. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja tem o papel de enviar e de sustentar esses missionários. Eles enviaram eles orando, jejuando, impondo a mão sobre eles. Isso nos ensina algo muito importante. Não é só enviar novamente, não é tchau, irmão, vai com Deus, o Senhor te ajude. Eu vou para um país que nunca ninguém ouviu falar sobre o Senhor, Deus te ajude. Não, a igreja ela se posicionou junto àqueles irmãos. Eles jejuaram, eles oraram, eles imporam a mão sobre eles. E nós também temos esse chamado a ir, mas a enviar e a sustentar. E sobre sustentar, nós temos um outro texto em Colossenses 1:9. Muito importante esse texto, falando sobre o papel da igreja de sustentar. E, irmãos, se Paulo ele não tivesse as igrejas assim, o sustentando, o evangelho não teria avançado tão rápido como avançou. Então, as igrejas hoje ainda assim temos o papel de apoiar os missionários para que essa obra, para que essa palavra, para que essas boas novas cheguem a cada vez mais pessoas. Nós temos esse chamado de ir, de falar, como nós temos feito aqui, como nós já temos feito no nosso dia. Mas também nós temos o chamado de apoiar o missionário para que a obra chegue até os confins da terra. Às vezes você não vai atravessar um oceano, mas você pode fazer parte de cada vida alcançada. Nós fazemos parte. Nós estamos apoiando os missionários. Eles não estão sozinhos, porque eles têm nós, uma igreja local, que está apoiando eles, que estão sustentando eles. Em Colossenses 1:9, eu vou ler com vocês aqui, melhor. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vamos ler também na versão dos dias de hoje, que a gente vai ler só esse versículo, então vai ser bom. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, sabendo de quê? A igreja lá de Colossenses era uma igreja nova na fé. Epáfras, fala um pouquinho antes, irmãos, eu estou lendo só o versículo 9, porque para não ir muito, eu estou aqui olhando o tempo, mas quando você chegar em casa, você pode ler tudo, viu, irmãos? É muito bom ler a Bíblia. Você lê a sua Bíblia? Lê desde o versículo 1. Aqui a gente está no capítulo 1 de Colossenses, versículo 9, mas lê desde o 1 que vocês vão entender melhor. Mas a igreja de Colossenses, Paulo, ele não tinha ido lá, que Paulo está escrevendo uma carta para eles, mas Paulo, irmãos, ele estava preso quando ele estava escrevendo essa carta, ele não foi lá. Mas
um irmão chamado Epáfras, que conheceu a palavra por meio da vida de Paulo, ele plantou essa igreja em Colossenses. E aqui Paulo, desde que Paulo ficou sabendo disso, ele fala: desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Irmãos, nós temos esse papel. Vamos aprender de sustentar a obra missionária do Senhor. Não só o missionário, sim o missionário. Eles oraram ali por Paulo, por Barnabé, mas orar pela igreja. A igreja tem dificuldades, irmãos. E ali na igreja de Colossenses, era uma igreja nova na fé, que eles tinham algumas dificuldades específicas de falsos ensinos, misticismo, legalismo. Estava tudo muito assim, sabe? Era uma dificuldade dessa igreja, dos irmãos novos ali na fé. E Paulo falou: desde o dia que nós ficamos sabendo que vocês conheceram a palavra do Senhor, que vocês estão começando aqui na obra e que vocês têm essas dificuldades, nós nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito Santo dá. Nós iremos conhecer missionários nos nossos cultos de missões. Nós iremos conhecer igrejas onde eles estão servindo, onde eles estão indo, localidades novas que o Senhor tem direcionado, as dificuldades, os desafios daquele missionário. E o nosso papel também, irmãos, nós também fomos chamados para sustentar em oração. Nós somos chamados para sustentar esses irmãos e essas obras nas suas dificuldades ali. E nós falamos sobre missionários que vão. Mas se você também, irmãos, tem esse chamado missionário na sua vida, o Senhor tem falado isso com você, abre o seu coração para ir. E aqui no Verbo da Vida, nós temos uma escola de missões, onde os missionários, todos que têm esse desejo, eles são preparados. Porque engloba muitas coisas, irmãos, não é só ir, tem que ter uma preparação. São culturas diferentes, climas. Às vezes alguma coisa tem aqui na nossa cultura, em outra não tem. Então, se preparar para isso é muito importante. E o diretor da Escola de Missões do Ministério Verbo da Vida gravou um vídeo para a gente. Olha que legal. E a gente vai passar esse vídeo e ele explica um pouco sobre a Escola de Missões. E ele traz alguns versículos no final que vão completar a palavra de hoje. Então, esteja atento ao vídeo. Eles vão apagar as luzes para vocês conseguirem ver melhor. O som vai estar muito bom. Preste atenção no irmão. Ele vai explicar sobre a Escola de Missões e ele vai trazer versículos muito pertinentes à palavra. Amém? Vamos ouvir juntos, então. Olá, queridos. Graça e paz. Igreja amada, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Jadeilton Almeida, diretor da Escola de Missões Rema aqui em Campina Grande, Paraíba, e quero compartilhar um pouco a respeito de missões e das missões Verbo da Vida com vocês. A Escola de Missões, ela nasceu no ano de 2007, com o propósito de treinar pessoas, capacitando-as para o campo missionário. A Escola de Missões já treinou mais de 500 missionários. Muitos deles estão no campo transcultural, outros estão servindo em nossas igrejas locais. E é bem interessante que ao longo desses anos de treinamento aqui na escola, a gente tem percebido esses dois perfis de pessoas. Pessoas que estão sendo enviadas aqui a Campina Grande para cursar a Escola de Missões e em seus corações já possuem algo, uma obra que Deus os tem chamado para fazer em algum lugar no mundo. Porém, muitos outros têm vindo a Campina Grande, cursar a Escola de Missões, com o propósito de retornarem às suas igrejas locais e trabalharem na fundamentação, na educação, na conscientização missionária das suas igrejas. Eles, muitas vezes, se tornam líderes de missões pelo Brasil, influenciando assim as nossas igrejas do Verbo da Vida. A nossa visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor, a mesma visão que o nosso Ministério Verbo da Vida tem.
os nossos valores estão fundamentados na palavra de Deus. Uma vida de fé, uma vida de excelência, uma vida cheia do Espírito, abundância, coração para servir. Então, esses são os valores que fundamentam a nossa missão. Então, queridos, quero parabenizar vocês como Igreja do Senhor Jesus Cristo aí em Curitiba e ao pastor Elias e todos os demais líderes que estão desenvolvendo esse trabalho maravilhoso, missionário, através dessa igreja. Então, parabéns a vocês, todos aqueles que estão trabalhando e cooperando para o crescimento e desenvolvimento da obra missionária que essa igreja aí em Curitiba, com certeza, irá fazer no Brasil e no mundo, assim como temos a nossa visão missionária. Quero compartilhar com vocês um texto muito importante, que é que a gente ensina aos nossos missionários na Escola de Missões. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde que o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que interessante, quero destacar para você a palavra cooperação no versículo 5. Se você abrir a concordância de Strong, você vai ver o que Paulo estava querendo dizer com essa palavra cooperação. Significa associação, comunhão, comunidade, participação conjunta, a parte que alguém tem em algo, relação, comunhão, a mão direita como um sinal de compromisso de comunhão, oferta dada por todos, coleta, contribuição, demonstra compromisso e prova de comunhão. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui aos Filipenses que desde o início da sua obra missionária, eles eram cooperadores. Eles estavam associados, eles estavam de mãos dadas com o apóstolo Paulo no desenvolvimento da obra missionária que Deus havia o chamado. Agora vamos para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11, ou verso 10. O apóstolo diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, lembra que nós lemos o texto lá, em Filipenses capítulo 1, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que texto maravilhoso o apóstolo Paulo aqui está nos transmitindo. Você lembra, lá no início da carta aos Filipenses, ele fala que eles estiveram com ele associando nessa destra de comunhão, nessa associação, nessa intimidade, nessa comunhão desde o início. E aqui ele está expressando mais uma vez essa parceria, essa associação, essa via de mão dupla, esse momento que eles estavam sendo fiéis e ele dando graças
desde o início no que Paulo havia sido chamado para fazer e Deus os havia levantado para cooperar, para ofertar, para cooperar de forma significativa para que o apóstolo Paulo pudesse cumprir o que Deus o havia chamado para fazer. E Paulo estava orando por eles e dando graças a Deus por isso. Muitas vezes nós nos concentramos no verso 19, onde nós dizemos: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades", contextualizando, né, para a nossa pessoa. Porém, o verso 19, ele está para aqueles que cumpriram os versos anteriores, que estiveram participante, ofertante, em parceria, em comunhão, em uma coparticipação com aquele que estava indo, no caso aqui o apóstolo Paulo, o missionário, o enviado. Ele aqui no WhatsApp. E esse versículo que ele trouxe, quando eu vi o vídeo, eu falei, não vou levar ele na mensagem, vou deixar ele trazer. E é muito importante. Então, irmão, se você pensa, nossa, mas como eu vou ajudar? O Senhor, Ele nos supre em tudo, irmãos. O Senhor, Ele nos supre no que Ele nos chamou a fazer. Não precisa de pensar como é Ele. Ele já nos supriu em tudo. Então, esteja com seu coração aberto a apoiar esse trabalho, a apoiar os missionários e a fazer o que o Senhor tem te chamado no seu dia a dia. Quando o Senhor te falar, vai, fala com o meu irmão sobre a minha palavra. Não se constranja, não pare. Não feche a sua boca quando o seu coração está pulsando em falar do amor do Senhor. Tem pessoas que precisam de ouvir essa palavra. Tem pessoas que ainda não renderam a sua vida ao Senhor. E agora eu gostaria de falar se nós temos alguém aqui, se nós temos algum irmão, alguma irmã, algum de vocês que nunca rendeu a sua vida a Cristo, que nunca aceitou Jesus. Se você ainda não se posicionou, porque, irmãos, nós precisamos nos posicionar e falar, eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti. Eu sou sua, basta o pecado, basta. Eu entrego a minha vida a Jesus. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, e se nessa manhã você não quer mais esperar, irmãos, Jesus está voltando. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. O Senhor Jesus vem. O número de salvos se cumpre. O Senhor está às portas. A gente não tem mais um minuto, a gente não tem mais um segundo, a gente não tem mais um dia, a gente não tem mais tempo para ficar esperando o momento certo para aceitar o Senhor Jesus. Então, se tem alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a sua vida a Jesus e hoje você quer fazer isso, eu quero orar com você. E se tem alguém também que já entregou a sua vida a Jesus, mas voltou a andar no pecado, irmãos, você precisa de se reconciliar com Cristo. E hoje nós também queremos orar por você. E não sou só eu, a Aline, é uma igreja, é o Senhor está te chamando. E se nessa hora aí no seu coração o Espírito Santo está te falando, vai, levanta, vem, irmão, aqui na frente. Se você não consegue, levanta a sua mão. Eu gostaria de ir aí orar por você. Se tem alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a sua vida ao Senhor, ou que deseja hoje voltar ao Senhor, falar, Pai, eu sou seu, eu quero voltar, eu estou com saudade. Irmãos, não espere mais. O momento perfeito, ele não vai chegar. O momento é agora. O Senhor te ama demais e o Senhor tem pressa para te usar. O Senhor tem pressa para te limpar. O Senhor tem pressa para curar suas feridas e para alcançar outras vidas através da sua vida. Talvez você não entenda muito bem, mas você
conhece, você tem intimidade, você sabe o que você está sentindo dentro de você. Irmãos, se você quiser, venha, que nós iremos orar por você. Mas se todo mundo aqui já entregou a sua vida ao Senhor, se todo mundo aqui já está vivendo plenamente com Cristo, glória a Deus! Glória a Deus! Saia daqui hoje pronto para levar o que você carrega a todos. E também se alguém tiver com alguma dor, alguma enfermidade, nós também gostaríamos de orar por você. Tem alguém aqui sentindo algum mal-estar? Não saia daqui hoje assim, não, porque o Senhor já conquistou a cura para a sua vida. Não tem por que você ficar com coisa que não é mais sua. Então, se você está sentindo alguma dor, vem aqui que nós vamos orar por você também. Amém? Não tem ninguém? Então, irmãos, se está todo mundo cheio do Espírito Santo, se está todo mundo curado, eu quero ver vocês pulando e louvando ao Senhor. Amém? Mas por enquanto pode ficar sentado. Se quiser levantar, pode levantar também. Porque você está na casa do seu pai, irmãos. Sabe? Aqui você fica à vontade para pular, para correr, para ajoelhar. É a casa do seu pai. Mas agora, eu quero apresentar para vocês a nossa missionária. A missionária que nós vamos apoiar. Ela não está aqui. Ela está em Campina Grande. E ela gravou um vídeo pra gente. Vamos assistir mais um vídeo? Deixa eu perguntar uma coisa. Todo mundo conseguiu ouvir o primeiro vídeo? Amém? Então, o segundo vídeo a gente vai ouvir bem ele agora também. Olá, pastor Elias, Lauredi, Igreja de São José dos Pinhais. Que saudade! E como eu tenho me alegrado com o que tem acontecido em São José através da vida de vocês. Meu nome é Pamela, eu estou aqui em Campina Grande desde o ano passado. Acabei agora a escola de missões e estou me preparando para a escola de ministro. E eu vim aqui compartilhar um pouquinho com você como foi a percepção do chamado missionário na minha vida. A percepção começou já quando eu era muito nova. Ali pelos meus 8 anos eu comecei a ter sonhos, até os meus 10 anos, mais ou menos, de lugares diferentes que não eram regiões do Brasil. E essa nota começou a crescer junto comigo. Ali pelos meus 17 anos, eu fui para o meu primeiro projeto missionário de implantação em igreja numa cidade em Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul, onde fazíamos evangelismo de casa em casa, convidava as pessoas para participar do culto que a gente realizava à noite no centro da cidade. E no ano seguinte, 2010, fui para o meu segundo projeto missionário, agora um pouquinho mais longe, em Teresina, Piauí. E depois desse projeto missionário, eu comecei cada vez mais a me envolver com missões dentro da igreja local, com o evangelismo. A gente montou projetos de evangelismo na minha cidade. Sempre essa chama de falar e fazer Cristo conhecido. Conforme eu fui crescendo, eu também percebi a nota de estudar, fazer faculdade na área de comunicação, publicidade e propaganda. E após o término da minha faculdade, eu tive o direcionamento de estar indo para Curitiba. Em Curitiba, eu conheci o Rema, fiz a escola Rema Brasil. Também conheci o Verbo da Vida, onde comecei a frequentar, a participar da igreja de forma ativa, me envolvi com a Secretaria de Missões e com alguns outros departamentos também, como comunicação, crianças e tantos outros departamentos da igreja local. E nesse processo de estar envolvida com missões, aprendendo mais sobre missões, acompanhando alguns missionários no campo, em 2023 Deus me deu uma nota de um tempo novo de preparação, que seria fazer a escola de missões aqui em Campina Grande. Então, em 2025, realizei a escola de missões aqui em Campina Grande. E eu queria compartilhar com você que essa visão de missões não é somente para o missionário que está indo para o campo, mas para cada um de nós da igreja. A gente tem missionários no campo, porque a gente tem também uma igreja que dá apoio para esses missionários, que ora por esses missionários, que investe na vida desses missionários, que mandam mensagem para esses missionários com palavras de afirmação, perguntando como é que tá as coisas no campo. E isso é muito importante para poder auxiliar o missionário que está no campo. E todos nós somos chamados para fazer parte da grande comissão de levar o evangelho até os confins da terra.
Então eu quero convidar você para se participar desse movimento, de se envolver na sua igreja, de se envolver com a Secretaria de Missões aí, para você poder crescer e entender mais sobre missões. E se você tem um chamado para missionário, a preparação é muito importante. Você entender que você precisa estudar alguma língua como o inglês, ou talvez alguma outra língua que Deus te direcionar, que todo esse tempo de preparação vai te auxiliar no cumprimento da visão que Deus te deu para outras nações. Um grande abraço e vamos juntos até os confins da terra levar o Evangelho. Amém! Glória a Deus! Irmãos, essa é a Pamela, a missionária que nós estaremos apoiando nesse primeiro semestre. A primeira missionária que nós iremos apoiar. A Pamela, ela deixou tudo que ela tinha aqui em Curitiba, o trabalho, tudo, e ela foi fazer a escola de missões em Campina Grande. E ela falou aqui um pouco no vídeo sobre sempre estar sensível ao Senhor e tudo que o Espírito Santo estava direcionando, falando com ela e seguir isso. Então eu também quero te convidar, irmãos, a ter essa sensibilidade do que o Senhor tem te direcionado, do que o Senhor tem falado para você. E fazer, porque não basta só ouvir. A gente tem que ouvir e a gente tem que estar pronto a obedecer. E agora nós vamos para um outro momento muito importante, que é o momento da oferta missionária. Porque a Pamela, ela está lá e, sim, nós conhecemos agora ela. Eu convido os irmãos a estarem orando por ela, orando para que ela, para aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, sabe? Ore pela vida da Pamela, ore. Mas também, irmãos, eu quero convidar vocês a apoiarem ela, financeiramente, sim. Porque as nossas orações, elas não pagam as contas. Então, nós temos um QR Code e também temos envelopes. E antes de fazer a oferta, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um versículo. Esse versículo está em 2 Coríntios 8:5. Paulo, ele estava falando para a igreja de Corinto sobre outras igrejas, sobre uma oferta que eles levantaram e outras igrejas ali da região da Macedônia que eram igrejas sem recursos financeiros. Eram igrejas pobres, financeiramente. Mas essas igrejas, quando ficaram sabendo da oferta que Paulo estava levantando, essas igrejas, elas se dispuseram. E elas deram muito mais do que, olhando assim pelos olhos racionais, elas tinham, do que elas poderiam. E aqui Paulo, ele estava falando sobre isso. E ele falou em 2 Coríntios 8:5, não precisa de projetar, não pode deixar o QR Code, eu vou ler para vocês. E ele falou assim, sobre essas igrejas. E fizeram muito mais do que esperávamos. As igrejas foram tão generosas que Paulo falou, nossa, eles fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Irmãos, esse versículo, o que ele está falando? Olha, as igrejas foram muito generosas, nós ficamos impressionados com tamanha generosidade. Mas, primeiramente, eles deram a si mesmos ao Senhor. Irmãos, a generosidade nasce de um coração entregue a Deus. Antes deles serem generosos fisicamente, eles só fizeram isso, não porque eles eram ricos, porque eles não eram, eles eram pobres, questão financeira, eles não tinham recursos, mas eles fizeram isso porque o coração deles estava entregue a Deus. E missões não começam no bolso, a gente precisa sim de recursos, os irmãos precisam. Eles deixaram um trabalho, muitos deles estão começando ali, não é simples você arrumar trabalho, tudo isso em um local que você nem conhece, às vezes numa língua que você nem fala. Então sim, missões, assim como Paulo pediu lá para os irmãos Prompepo acompanhar eles, sustentar ele em tudo, mas antes a missão ela começa no seu coração entregue ao Senhor. E por isso eu quis trazer especificamente esse versículo. Porque ele fala, uau, a igreja foi muito generosa, mas primeiramente eles se entregaram ao Senhor. Então é muito importante, o seu coração antes está entregue ao Senhor.
Em 2024, irmãos, eu estava para casar. Ano de casamento, eu fiquei 6 meses noiva, um noivado totalmente à distância, porque o Vitor já estava trabalhando e morando aqui no Sul. E começou a ter culto de missões na igreja Verbo da Vida de Contagem, onde eu servia, em Minas Gerais. E na hora da oferta de missões, eles apresentaram um casal missionário, eu não lembro agora o país onde eles estavam, e eu queria muito ofertar na vida daqueles irmãos. E quando eu abri a minha conta, eu não tinha nada. Irmãos, ano de casar, quem já casou aqui sabe. E eu e o Vitor, a gente marcou o nosso casamento pela fé. A gente não sabia onde a gente ia morar, a gente não sabia como que a gente ia comprar fogão, geladeira, nada. A gente tinha uma cama, que era a cama que ele já tinha, o guarda-roupa, que era o guarda-roupa que eu já tinha no meu quarto, um micro-ondas que o meu sogro ganhou no sorteio da empresa e uma airfryer velha. Era o que a gente tinha, mas a gente decidiu que a gente ia casar. E a gente casou. E tudo que vocês veem hoje é o Senhor. Foi o Senhor que nos deu. É o Senhor que nos supre. E naquele dia, na minha conta não tinha nada. Eu abri a minha carteira e eu tinha R$1. Eu tinha uma moeda de R$1. E eu falei, Senhor, que vergonha. Eu vou ofertar R$1. A gente fica meio assim. Mas eu levantei a minha mão, eu peguei o envelope e no fim das contas eu fui a única pessoa que pegou o envelope naquela noite e ofertou. E eu pensei, nossa, agora os irmãos todos vão saber que eu ofertei R$1. Que vergonha. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração, eu me alegrei da sua oferta. Para com isso. Eu me alegrei. Porque você deu tudo o que você tinha. E muitas vezes nós demos tudo o que nós tínhamos. Isso é um testemunho para outro momento, mas a minha vida e do Vitor, nosso casamento, começou entregando tudo que a gente tinha. Quantas vezes eu entreguei tudo que eu tinha? E muito mais, 3, 4, 10 vezes mais o Senhor proveu. Então, irmãos, hoje, pouco tempo depois, o Senhor me chamou para estar aqui, na Secretaria de Missões da nossa igreja. Glória a Deus! Mas missões, ela não começa no bolso. Ela começa no coração. Então, irmãos, não se constranja, por favor. Não seja bobo igual eu, porque quando o Espírito Santo fala, ele dá umas lapadas assim na gente, tá? E ele falou, eu me alegrei. Ele se alegrou. E o que o Senhor vai falar com você hoje? Espero que ele se alegre também. Então, não fique constrangido. Ai, mas eu só tenho 50 centavos. Ela falou de R$1, mas eu tenho menos. Ou só tem 2, 5, 10, 50, 100, não importa o valor financeiro. Porque missionário, irmãos, não é pedinte. Não é, ai, coitadinho do missionário, ele está passando fome. Não, ele está na obra do Senhor. O Senhor já supriu. Nós não temos falta de nada. O missionário não tem falta de nada. Mas nós temos o privilégio de obedecer ao Senhor. Nós temos o privilégio de falar, ela está lá, mas eu apoiei. Eu estou com ela. Eu faço parte desse trabalho. O Prompepo. Então, irmãos, esse é o momento de você ofertar também na vida da Pamela. É uma conta da igreja, mas é uma conta secundária. É uma conta diferente daquela que nós dizimamos. E todo esse valor vai ser direcionado para a conta da Pamela. E nós optamos por ter uma conta secundária porque no final do ano nós vamos trazer um relatório para os irmãos. Irmãos, esse ano de 2026, nós arrecadamos tantos reais para a obra missionária. Então, por isso que nós optamos em fazer uma conta secundária da igreja, para que nós tenhamos essa clareza de números para passar para os irmãos. Isso é muito importante também, concordam? Então, irmão, se você quer um envelope, levanta a sua mão. Se você quer ler o QR Code, ele está aqui. Se por algum motivo o seu celular não deu, pode nos procurar no fim do culto, que a gente tem esse QR Code. E ofertem na vida da Pamela, ofertem nesse trabalho, ofertem na vida dessa jovem que abriu o seu coração e se entregou totalmente a levar a palavra dele. Amém? Podem vir, fica à vontade. Amém, glória a Deus.
aleluia. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome. Ah, Senhor, toda honra, toda glória, irmãos, fiquem à vontade. Conversem com o Senhor nessa hora. Nós aprendemos muito no culto dessa manhã. Deixe o Senhor, seja sensível ao que o Senhor tem falado. Pai, nós Te louvamos, Senhor, pela igreja de São José dos Pinhais, sendo conhecida como uma igreja com o coração voltado ao Senhor. Uma igreja com um coração generoso. Pai, o Senhor nos chamou para uma boa obra. O Senhor nos chamou para proclamar as boas novas até os confins da terra. E nós temos feito, Pai. E nós Te agradecemos, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Obrigada, Pai, por cada oferta, por cada irmão, por cada irmã que se dispôs a dar do que eles têm para essa obra. E, Pai, aqueles irmãos que não puderam ofertar hoje com o seu dinheiro, mas, Pai, que tem um coração voltado ao Senhor, um coração que almeja, Senhor, ofertar, dizimar, entregar. Pai, eu declaro sobre a vida desses irmãos provisão dos céus. Eu declaro portas abertas. Eu declaro promoção no emprego. Eu declaro, Pai, a prosperidade do Senhor, porque em Ti nós somos prósperos. E prosperidade não é sobre números, não é sobre luxos. Não, não, não. É sobre não ter falta de nada. Pai, nós não temos falta de nada. E se nós desejamos ofertar, nós iremos. Se nós desejamos, Pai, fazer a escola de missões, nós iremos. Porque, Pai, em Ti nós não temos falta de nada. Eu oro, Pai, pela vida da Pamela, Pai, a sua jovem que está lá, deixou a sua família, a sua mãe, a sua casa e está lá, Pai, totalmente rendida ao Senhor. Eu oro agora pela vida dela, Senhor, sustenta a Tua filha. Não deixa que ela se sinta só, Pai. Não deixa que ela sinta medo. Não deixa, Pai, que a mente dela tenha dúvidas. Se não. Pai, a Tua filha cheia do Teu Espírito Santo. A Tua filha cheia da Sua palavra. A Tua filha queimando na Sua presença, Pai. E essa palavra que o Senhor colocou no coração dela, esse chamado sendo cumprido todos os dias da vida dela. Pai, obrigada pelo privilégio que o Senhor nos deu como igreja de apoiar as missões. Obrigada, Senhor, porque nós podemos plantar, porque nós podemos dar continuidade a algo que o Senhor Jesus começou. Obrigada, Pai, como nós somos felizes em Te servir, como nós somos felizes em anunciar a Tua palavra, Pai, até os confins da terra. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos e nós nos rendemos a Ti. É tudo sobre Ti, é tudo para Ti. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra. Em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz. Tudo bem? Cumprimentou seu vizinho, já deu um sorriso para ele aí? Já deu um sorriso bem bacana aí? Uau! Aleluia. Irmãos, o nosso ministério é um ministério que foi constituído por Deus através de um casal missionário. Então está na raiz verbo da vida, missões. E hoje nós startamos isso aqui na nossa igreja local. A cada 2 meses nós vamos ter um domingo voltado para poder falar sobre missões e apoiar um missionário. E o primeiro semestre nós estamos apoiando a Pamela.
A Pamela, ela era membro da igreja lá do pastor Manassés, em Curitiba. Ela por algumas vezes veio aqui, eu não sei se vocês lembram, lá na outra, quando nós estávamos lá no Cowork, ela veio junto com a Karina, e o Senhor está treinando ela para poder ir para o campo missionário. E Deus colocou no meu coração para a gente apoiar ela nesse momento, que ela está em treinamento lá em Campina Grande. Né? Ela lá abriu mão da família dela, da casa dela, para estar lá treinando, sendo capacitada para fazer com excelência a obra. Já pensou se o pregador chegasse aqui para pregar sem ter nenhuma preparação para pregar? O que você acha que seria o culto? Coisa maravilhosa, né? Então, assim, do mesmo forma que um pastor, um ministro se prepara para pregar, o missionário está se preparando para ir para o campo. Amém? Nós não estamos delargando ninguém. O Ministério Verbo da Vida, ele envia. E nós somos participantes disso. E eu gostaria de passar um outro videozinho do Gedeilton explicando um pouquinho sobre a Pamela. Como foi lá o ano dela na escola de missões lá. Então, quero deixar essa palavra para vocês. Dar graças a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão entrando em parceria com a nossa querida, né, Pamela, que esteve aqui conosco no ano passado estudando, cursando na Escola de Missões, e ela foi uma excelente pessoa, uma excelente menina, cumpriu satisfatoriamente bem a Escola de Missões, né, todos os compromissos, todas as regras, tudo aquilo que foi exigido, né, da parte nossa como escola para ela. Ela foi uma excelente pessoa, se tornou próxima a nós, né, digo a mim, né, como diretor da escola, a minha esposa, Andresa, também como uma vice-diretora, uma pessoa muito amigável, muito educada. Então, parabéns a vocês. Eu rogo, assim como o apóstolo Paulo também rogou, que permaneçam firmes, né, para que vocês se mantenham nessa associação, nessa parceria, juntamente com ela e com os demais missionários que, porventura, daqui para frente, Deus possa colocar nos vossos corações para ofertarem e serem parceiros de cada um deles. Então, fica aqui o meu abraço. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e nos vemos nos campos, pois eles já branquejam para a ceifa. Aleluia! Então você viu aí o diretor da Escola de Missões falando um pouquinho sobre a Pamela, parabenizando nossa igreja por pegar junto com ela, amém? Irmão, só para ter uma ideia de como é sério isso, nós temos a conta da igreja, que é a que você dizima e oferta para a igreja, e uma conta secundária que é para missões. O envelope, se você reparou, é um envelope diferente também. Toda a oferta de missões não vai entrar um centavo para a igreja. Nós vamos destinar toda essa oferta, tanto que entrou na conta secundária quanto no envelope, vai ser enviado para a Pamela. Amém? Então toda a oferta de missões é para o missionário. Amém? Você acredita que Deus faz milagres? Fique sobre os seus pés. Dê uma esticada no seu braço. Agora você pode sentar. Só para você acordar mesmo. Amém? E você diz que ainda acredita em milagres. E você acredita que Marcos 16, verso 21 vai dizer que o Senhor comprova a palavra por meio de sinais, milagres e prodígios? Vou deixar uma pessoa vir aqui falar um pouquinho agora. Gleice. Acertei? Deise. Aqui. Você pode aplaudir ela? Ela é uma pessoa que eu conheci pessoalmente hoje, mas eu já vinha algumas videochamadas orando por ela. E ela veio do Rio de Janeiro aqui para poder dar um testemunho para nós. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz em poder estar aqui, em poder estar literalmente aqui. Porque eu sou um milagre, eu posso dizer que eu sou um milagre. A palavra de Deus vai dizer que muitos leprosos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E eu tinha feito uma promessa numa chamada de vídeo, não sei se o pastor lembra,
Onde eu falei, pastor, ele falou assim, você vai ser curado em nome de Jesus, vou te receber. E eu falei assim, eu vou contar o meu milagre. E eu tô aqui para contar meu milagre. Então eu queria primeiro agradecer a Raquel, a minha amiga, que passou tudo isso comigo, a Deusimar, que orou comigo, orava por mim, nunca deixou de acreditar, o João, o Dalton e ao pastor Elias e toda essa casa. Quando falam aqui que missões é os pés que vão, os joelhos que se dobram e as mãos que ofertam, na minha vida foi o joelho que se dobrou. No ano de 2023, se eu não me engano, no ano de 2024, depois de estar pelo menos 9 anos casada, com o sonho de ser mãe, é muito delicado e muito sensível, mas com o sonho de ser mãe, o tão esperado sim aconteceu. E eu descobri que eu estava grávida. Só que eu não tinha paz. E no dia seguinte eu fiz uma ultra e descobri que eu tinha perdido o bebê. E eu sempre tive muita fé, desde os meus 15 anos, eu servi na casa do Senhor, cuidando de crianças, das crianças dos outros. Senhor, no tempo certo o Senhor vai me dar. Sendo que eu não parava de sangrar, eu sangrei por pelo menos de 3, 4, 5 meses sem parar. E eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E a gente descobriu que era um câncer. Que o que matou o meu filho, que estava dentro do meu ventre, foi um câncer. Mas eu falei, Senhor, é benigno, vai dar tudo certo. E não era. Era um câncer maligno. Um câncer maligno que estava se espalhando pelo meu corpo, que já tinha tomado o meu pulmão e que era para minha morte. Mas, irmãos, tinha muitas pessoas orando por mim. E toda vez que eu ia no tratamento, eu não aguentava, eu me sentia mal, eu passava mal e falava, Senhor, eu não aguento mais. Mas honra a oração dos seus servos, Pai. E uma vez o Tamilo falou assim, mas como que pessoas que não te conhecem oram por você? Como que isso acontece? Como assim? E esse é o corpo de Cristo. E eu falei ao corpo de Cristo, como o seu pé está doente, a sua mão está doente, e você não ora pela sua mão e você não pede uma cura? É assim. E o médico falou para mim, a forma mais rápida é tirar o seu útero, porque a garantia de aquilo não vai se espalhar para o seu corpo. Era uma doença raríssima, uma doença de mola, e uma outra oportunidade eu conto mais a fundo. Mas era uma doença raríssima e ninguém nem sabia como tratar, plano de saúde não adiantava, nada adiantava. E eu falei assim, o meu Deus prometeu que eu vou ser mãe. Então eu não vou retirar o meu útero. Eu não vou, eu prefiro passar pelo processo. O processo dói, irmão. O processo dói. E eu perdi tudo, né? Eu fiquei de licença alguns meses até mesmo com meu pagamento sem receber. Eu perdi todo o meu cabelo, eu tô com essa bolsinha porque eu sempre usava essa touquinha e eu nunca tive coragem de cortar o meu cabelo todo. Eu parecia um fiapo de manga, que eu só tinha uns cabelinhos que sobravam aqui embaixo e os meus amigos e a minha família falavam, tá bonita. Não tá bonita nada. Mas Deus, Ele faz. E quando eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Me dá uma data para isso acabar. E num belo dia, a médica falou, e eu fazia o tratamento sem nem previsão do tratamento acabar. Sem nem previsão do tratamento acabar. Ele falou assim, não sei, tem que esperar o beta chegar a 0 para o tratamento parar. E num dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, me dá uma data. E o Senhor me deu uma data, dia 10 de setembro de 2024. 25? Não sei, 24. Foi a minha última quimioterapia.
E a gente saiu com aquelas bolas pela rua, agradecendo e louvando o nome do Senhor com louvor para todo mundo ouvir. Então, irmão, Deise, você está grávida? Não tô. Mas o meu Deus que me prometeu, Deise, como que está a sua vida? Como está seu casamento? Só Deus sabe. E alguns amigos próximos, assim, tá tudo, ainda parece que tá tudo acabado em algumas áreas. Mas o meu Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí fala assim, Deise, que fé é essa? Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E eu espero no meu Senhor Jesus. E a irmã falou aqui hoje, eu vou falar das coisas que Deus fez na minha vida. E hoje eu saio do Rio de Janeiro para vir aqui em Curitiba para agradecer o que Deus fez na minha vida. E eu queria deixar um versículo para não ficar só nas minhas palavras, né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19, diz assim: é a história do jovem José, que todos devem conhecer, que foi preso, que foi jogado no poço pelos seus irmãos, que foi abandonado, e parecia que o sofrimento dele não tinha fim quando ele achou que ia ter e ficou ruim de novo. Mas aí disseram lá no começo da história, e muitos podem dizer isso para mim, principalmente se conhecer a minha vida no íntimo, e disseram uns aos outros: eis, lá vem um sonhador mor, o maior sonhador. E o inimigo, ele quer matar o meu e o seu sonho. Mas aquele que me curou de um câncer que era para me matar, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! O Senhor é bom em todo tempo. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus ouve nossas orações, irmãos. Pode ser por videochamada, pode ser por uma ligação normal mesmo. O Senhor é o mesmo. Por isso fazemos missões, porque temos que levar essas boas novas. Amém. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças pela vida da Deise. Te rendemos graças pelo teu milagre. Traga ela aqui, te orar por ela. Te rendemos graças. Você pode fechar seus olhos, orar em línguas também um pouco. Olha para cá. Aquele que começou também é fiel para completar. Deus não é Deus que começa e para no meio do caminho. Ele é aquele que faz mais do que nós podemos pedir ou pensar. Mais. Não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor fazer. Ele vai cumprir cada uma das suas palavras que foram lançadas, que saiu da boca dele para você, vai acontecer. E nós, como corpo de Cristo, selamos isso agora. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele diz: eu não mudo, sou o Senhor o mesmo. Aleluia, 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 aleluia. 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 Amém, amém. Irmãos, quero apresentar para vocês, né, a pregadora da manhã. Vocês conheceram ela, né? E os pais dela, vocês conhecem? Conhece ou não? Queria que eles ficassem de pé, né? A mãe e o padrasto, né? E a irmã da Aline, né? Uau! Uau! Você pode aplaudi-los? Uau! Muito obrigado por confiarem, né? A filha de vocês, a nossa igreja, né? Deus tem feito grandes coisas na vida dela, do Vitor, e vai continuar fazendo.
E se preparem para distâncias mais longes. O Senhor levar ela. Amém? Mas por enquanto não, ela ainda tem que me ajudar aqui ainda. Tudo tem seu tempo. Amém? E quero apresentar também, irmãos, um casal que são os instrutores, assim dizendo, do Marcos, né, e da Paula, né? É quem discipulou e ainda continua discipulando, ensinando eles na palavra. Vocês gostam quando o Marcos prega aqui? Vocês são abençoados ou não? Eu agora estou no final da história só dando um complemento ali, mas teve alguém que começou antes de mim ali, que teve que lapidar no começo ali. O nome dele é difícil de falar, vou tentar acertar, né? Falisson, sobre seus pés, e Patrícia, né? Você pode aplaudi-los? Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Marco e Paula são um presente para nós, viu? Tudo que vocês investiram nele, nós estamos colhendo. Não fique triste nem com ciúme, não. Deixa eu aproveitar um pouco do trabalho de vocês aí, tá bom? E eu quero convidar ele para vir aqui. Ele vai ministrar. Nós vamos encerrar com ele ministrando um cântico ao Senhor. Enquanto ele se prepara aí, eu quero falar dos nossos avisos. Antes de avisos, quero apresentar uma outra pessoa para vocês. Você quer conhecer mais alguém? Quero apresentar a Alice, gente. Fique em pé, Alice. E o seu esposo, Maico, né? Mas você pode louvar a Deus, louvar eles, aplaudi-los? Só para você ter uma ideia de quem é a Alice, ela controla as finanças da nossa igreja. Ela é da igreja do Manassés, mas ela é a contadora da nossa igreja. É ela que fica lá, pastor, Daltinho, é ela. Então ela é a contadora da nossa igreja, amém? E as filhas do Maico, né? Sejam bem-vindas também, é uma honra ter vocês aqui, amém? Irmãos, rapidamente, terça-feira tem oração de 19h30 às 20 horas, amém? Se você está nos visitando hoje, quem está nos visitando hoje? Uau, sejam bem-vindos. Hoje é um culto especial, nós passamos do horário, tá? O horário de acabar é 11h45, hoje nós passamos, entre 11h30 e 11h45. Hoje nós passamos por uma boa causa. No final, ali atrás, ali, ó, olha lá para trás, para aquele cantinho, Deus e Mar, Cássia estão esperando vocês lá. Tem um presente para vocês lá, amém? Sejam muito bem-vindos. E domingo que vem, irmãos, temos culto de celebração. Só que no sábado, diga para o seu vizinho, sábado, 18 horas, tem um treinamento para os pais aqui. Você é pai, você é mãe? Então sábado, 18 horas aqui, vai vir a diretora do Rema de Curitiba, minha querida amiga Kátia, vai vir dar uma palestra para os pais aqui. Entrada franca, mas você tem que chegar uns 10 minutos antes, amém? Vamos lá, meu irmão. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus nos abençoe nessa manhã. Como o pastor Elias me apresentou aqui, meu nome é Farlisson, esposo da Patrícia, pai do Cauã, da Júlia e da Liz, que estão lá na salinha, porque pai de 3 é mais feliz, amém? Glória a Deus. E eu agradeço muito, pastor Elias, pela oportunidade de poder compartilhar essa canção que nasceu. O Senhor nos inspirou a compor essa canção. Quando nós estávamos ali recebendo essa palavra no Rema, e a palavra de Deus nos traz essa consciência, irmãos, de que você não precisa mais convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida. Você não precisa pedir que a presença dele venha, porque ele já habita dentro de você. Jesus falou para a mulher samaritana que se ela bebesse da água que ele desse, haveria uma fonte dentro dela. E em João no capítulo 7, 38, ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio flui neste lugar, irmãos, dentro de mim, dentro de você. Então eu quero ensinar você esse refrão. Então flui em mim como um rio de águas vivas, manifesta tua glória, faz em mim o teu querer.
Então flui em mim como um rio de águas vivas. Manifesta tua glória, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Consolador, Rei do meu ser, Consolador, meu maior prazer é viver imerso em você. Não visitas, tu habitas para sempre em meu ser. Sou tua casa, tua morada, tua eterna habitação. Então flui em mim como um rio de águas vivas. Manifesta tua glória, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Consolador, Rei do meu ser, Consolador, meu maior prazer é viver imerso em você. Se você é casa dele, diga isso. Não visitas, tu habitas para sempre em meu ser. Se eu sou tua casa, tua morada, tua eterna habitação. Então flui em mim como um rio de águas vivas. Manifesta faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Então flui em mim como um rio de águas vivas. Manifesta tua glória, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer, faz em mim tua vontade, boa, agradável e perfeita, Senhor. Por onde o rio passar, haverá vida, haverá cura. Por onde o rio passar, haverá vida.
onde o rio passa, haverá vida, haverá cura. Então flui em mim como um rio de águas vivas. Manifesta tua glória, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Então flui em mim como um rio de águas vivas. Manifesta tua glória, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Que esse rio possa fluir, assim como um rio quando rompe na sua força, ele arranca raízes, ele levanta pesos, ele destrói muralhas, ele destrói represas. Eu declaro esse rio fluindo neste lugar, através de mim, através de você, com toda a força.